São os irmãos que eu partilho, amém? Amém. Queria deixar para a meditação dos irmãos lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, que como o título diz assim: Salomão julga a causa de duas mulheres, versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. Ao terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estamos juntas, nenhuma outra pessoa esteve conosco na casa. Somente nós ambas estivemos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitaram sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia, a tua serva tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos meus braços. E o seu filho morto deitou nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu filho é o morto. Porém essa diz: Não, o morto é meu filho e o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Esse filho que vive é meu e o teu filho o morto. E essa outra diz: Não, o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma mãe e metade a outra. Então a mãe cujo filho era vivo falou ao rei: Porque o amor eterno se aglomerou por seu filho e disse: Ah, senhor meu, dai-me o menino vivo e por modo nenhum os mate. Porém a outra dizia: Nem meu nem seu, seja dividido antes. Então respondeu o rei: Dai primeiramente o menino vivo para essa mãe. Não os mate, porque essa é sua mãe. Todo Israel ouvia a sentença que o rei havia proferido e todos viviam profundo respeito ao rei, porque vieram e havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Querido, nessa passagem diz que a partir do momento que Deus pergunta a Salomão o que ele quer, pelo meu e pelo seu entendimento, pelos nossos olhos, nós podíamos se pôr no lugar de Salomão e falar que nós queríamos outra coisa. Mas o Salomão pediu ao Senhor sabedoria. E foi nesse momento dessa palavra que o Senhor afirmou a sabedoria na vida de Salomão. Esse versículo fala sobre duas mulheres, quais eram prostitutas. E uma daquelas mulheres teve um filho. E aproximadamente 3 dias depois, aquela outra mulher também teve um filho. Então a diferença entre os filhos daquelas mulheres eram de 3 dias. Era a diferença entre os filhos daquelas mulheres. E uma daquelas mulheres, pela madrugada, para proteger o seu filho, colocou ele em certo lugar onde que a Bíblia não declara onde que é, e o deitou em cima dele para o protegê-lo. Mas quando ela foi dar de mamar para o seu filho, viu que estava morto. E rapidamente ela pegou o seu filho que estava morto e trocou com a outra mulher que o filho estava vivo. E quando a outra mulher acordou pela manhã para dar de mamar para sua criança, viu que estava vivo. E olhou para o rosto dessa criança, ficou olhando, observando e falando: Não, esse filho não é meu não. Esse filho está morto e esse é o seu filho. E a outra: Não, esse é o teu filho. E ficou aquela confusão: esse é meu filho, esse é o teu filho. E quando levaram esse assunto até o rei Salomão. E chega um momento que o rei Salomão fica confuso. Uma diz uma coisa, a outra diz outra, eu não sei o que fazer. E pediu para que um dos seus escravos trouxesse uma espada. Lhe trouxeram uma espada. E o rei Salomão falou que iria cortar aquela criança ao meio. Louvado seja o nome do Senhor. E puseram aquela criança naquele lugar. Na hora que o rei Salomão ia colocar aquela criança para parti-la ao meio, aquela mãe que verdadeiramente era a mãe daquela criança pegou e falou assim: Não, rei, não mata a criança não, deixa a criança com essa daí. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aquela outra mãe falou assim: Não, se não vai ser meu, não vai ser seu também não, vai ser dividido antes. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E o rei, quando viu aquela mãe falando aquilo, com aquele amor, e pegou e falou assim: Não, dá essa criança para essa mãe aí, pois essa mãe é a mãe verdadeira dessa criança. Não mata não, pode dar para ela. E todo o povo de Israel viu a justiça que Deus tinha dado ali, né, pela vida de Salomão. É igual aquela passagem
também, que eu não me recordo onde, que fala do cego de nascer, o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, que fala que aquele paralítico ficou 38 anos ali naquele tanque. Ele não ficou 30 semanas, ele não ficou 30 meses, ele ficou 38 anos ali naquele tanque chamado Betesda, que quando de repente aquele anjo descia naquele tanque, movimentava as águas, e aquele que se pusava aquelas águas, a água em movimento sararia de qualquer enfermidade que tivesse. E aquele homem naquela fila, 38 anos, nunca teve uma pessoa que pegasse aquele homem e jogasse ele ali naquele tanque para ser curado. E quando Jesus, descendo ali de uma festa, olhou aquele paralítico ali perto daquele tanque e perguntou: quer ficar curado? Ele olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, não é uma pessoa que me que quando o anjo desce e faz o movimento das águas, me lançasse nesse tanque. O Senhor falou assim: levante-se, toma a tua cama e anda. E aquele paralítico levantou e andou pelo nome do Senhor. Eu não sei, querido, a frustração que você está passando na sua vida, mas eu te garanto que o Deus de Israel descerá com justiça sobre a sua vida. Eu não sei pelo momento que você tem passado dificuldade, mas o Senhor fará justiça em sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.